Então, iniciou-se a gravação. Eu estou admitindo todas as pessoas que estão entrando, ok? Perfeito. Legal, as pessoas vão entrando aos poucos, não é? Boa noite a todos, boa noite. Aqui nós temos a live com o candidato à presidência do Ilho, não é? Junto com ele, o candidato a vice-presidente, né? O Wagnão, tá certo? Estamos aqui presentes, eu, que sou assessor da turma do Garra, Mick, o Fabinho, né, que é assessor da turma dos Mosqueteiros, o Oscar, que é assessor do Society, o Wesley, que tem dado grande ajuda para a gente, né, porque afinal de contas é um trabalho montar essas lives, vocês sabem. O grande Palhares, o maravilhoso Palhares, meu amigo assessor da turma do Garra, né, e o querido Senna, que é assessor geral do Canindé atualmente, tá certo? Então, como sempre, nós vamos dar 20 minutos do Ilho, né, se apresentar, falar de algumas propostas dele, e depois nós faremos perguntas a ele, ok? Eu estou encaminhando, inclusive, o arquivo aqui das perguntas que nós faremos a ele, para todos vocês, tá? Inclusive para ele, tá? E é isso, Duílio. Boa noite, bom debate, aliás, boa apresentação, que tudo dê certo. Fala, Oscar, pois não. Nós temos 2 minutos ainda para o pessoal se aconchegar na sala, né? Tem bastante gente ainda entrando aqui que eu estou acompanhando, né? Tá bom, então vamos aguardar, Duílio, você, tudo bem? Aguardar uns 3 minutinhos para o pessoal entrar, tá certo? Tranquilo, sem problema. Enquanto isso, eu vou já acertando aqui, né? A gente pede, por gentileza, que todo mundo mute o seu microfone, não é? Tá certo? Quem tem a palavra é o Duílio, só ele fala, depois eu pergunto para ele, não é? E aí ele responde, não é? Da maneira mais eficaz possível, não é? Para a gente não tomar muito tempo de todos. Então, tem muita gente ainda entrando, né, Oscar? Vou dar mais um minutinho. O pessoal está entrando, aumentando rapidamente aqui o pessoal na sala. Boa noite a todos, quem chegou agora. Nós estamos dando um pequeno tempo só para que o pessoal possa entrar na sala. Nós sabemos que, né, que tem gente ainda entrando, se conectando. Essa sala cabe 300 pessoas. Né? Nós já estamos fazendo convite a todos os candidatos para que, numa eventual data, não é, haja um debate, não é, com regras bem específicas. O Duílio aceitou a gravação dessa live, que será distribuída para todos, não é, após a conclusão. Então, Oscar, eu creio que a gente possa já começar, senão vai ficar muito tarde, né? Duílio, a palavra é toda sua. Boa live. Nós vamos te dar 20 minutos, ok? Um abraço. Obrigado, boa noite a todos que participam aqui da live conosco. É um prazer grande estar participando aqui com vocês, falar diretamente, né? Acho que o maior público hoje é o nosso sócio. Então, muito contente em estar aqui, dividir as ideias com vocês, passar o que pretendemos fazer ser eleito. E vou começar me apresentando, né? Meu nome é Duílio Monteiro Alves. Eu me tornei sócio do Corinthians em 15 de março de 1975, o dia que eu nasci. Ganhei, né, do meu avô de presente, o Orlando, o título de sócio, antes mesmo de ser registrado em cartório.
Minha família tem uma história, né, dentro do clube. Meu avô cresci lá dentro, desde de pequeno. Meu avô, na época, em 77, já fazia parte da direção de futebol, no título de 77. Continuou fazendo parte. Meu pai, em 82, assumiu a vice-presidência de futebol. Também acompanhei de pequeno, tanto no clube como nos jogos, nos estádios. Naquela época, o futebol era mais tranquilo, né? As famílias frequentavam mais os estádios, então acompanhei muito de perto toda essa história, esses títulos. E tenho muitos anos, né, de trabalho. Depois eu assumi, em 2009, a diretoria cultural, convidado pelo André Sanches, no seu primeiro mandato, para tomar conta da parte do centenário. Fiz parte também da comissão que foi criada na época do centenário. Tínhamos comigo o Goulart, a Débora, o Petrilo, outros sócios que nos ajudaram bastante nesse trabalho. Foi muito gostoso, né, poder fazer isso, poder mostrar a história do Corinthians, que ali fazia 100 anos, participar dessa data especial com eventos que fizemos tanto no clube, né, no social, como shows do Roberto Carlos. Fizemos também eventos para os conselheiros, e o grande evento que foi no Anhangabaú, né, na virada de 31 para 1º de setembro, que reuniu centenas de milhares de pessoas. Acompanhei depois constantemente, dentro da diretoria cultural, o memorial que estava nascendo ali, toda a parte das ações sociais, da responsabilidade social, com o projeto Time do Povo. Então, fiz um pouquinho de trabalho dentro do clube social, e depois, em 2011, assumi, no fim de 2010, né, dezembro de 2010, assumi junto com o Roberto Andrade a diretoria de futebol. Não começamos bem, né? Começamos com o Tolima, e depois seguimos aí um caminho de vitórias. Em 2011 com o Brasileiro, 2012 com a Libertadores e o Mundial, 2013 com o Campeonato Paulista e Recopa Sul-Americana. Depois disso, me afastei do clube, né? Depois da gestão do Roberto, fui cuidar um pouco da vida e voltei em 2018, no início de 2018, quando o Andrés ganhou a última eleição, para assumir novamente o departamento de futebol. Tivemos aí 2 campeonatos paulistas, uma final de Copa do Brasil e uma semifinal de Sul-Americana, e esse ano a final novamente do Paulista, que infelizmente não conseguimos aí conquistar o tetracampeonato, que seria uma marca importante. Eu entendo o clube, falando um pouco, né, de modo geral, de ideias agora, como clube social. Eu que vivi lá dentro, e que depois, fazendo parte das diretorias, tanto cultural como depois do futebol, eu sinto um clube um pouco desunido. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vem conversando muito com os sócios. Eu percebo isso com muitos, né, que conversamos, que dá para ter um Corinthians mais unido, um Corinthians mais forte, né, fora do período de eleições, é claro, mas eu entendo que muitas vezes a gente pode estar mais junto, e juntos a gente vai fazer um Corinthians maior. Então, convivendo aí nesses meses de pandemia, né, que infelizmente, com tudo isso que o mundo vem passando, o futebol parou, e fiquei aí quase 5 meses, esse tempo de quarentena de muitos, dentro do clube, com o Andrés aí buscando soluções, né, para esse período de receitas, as dificuldades todas que todos nós sabemos, né, e passamos, tanto na vida particular como na parte profissional. E nesse momento deu para a gente perceber bastante, né? Foi um momento que não tinha futebol, então as manchetes passaram a ser outras, né? Muitos problemas acontecendo, mas muito, vamos dizer, fogo amigo, acho que posso definir assim. Então, muita dificuldade, muita gente do clube, né, criticando o dia a dia, criticando a gestão, eu acho que críticas são bem-vindas sempre, tudo que for para melhorar, né, o desempenho do Corinthians, tanto no campo como fora, são bem-vindas, mas acho que muitas atrapalham também o dia a dia, a imagem do clube fora, né? Nesse momento a gente negociava já o name rights da Arena, e as notícias que iam saindo atrapalham bastante
Corinthians, né, para fora. Lógico que a gestão teve erros, não estou aqui mudando e passando responsabilidade, muito pelo contrário, nós temos as nossas, a gente erra e acerta, né, isso em tudo na vida, mas eu acho que a gente pode estar mais unido. Eu pretendo ser eleito, o Wagner e o Sueli, colocando o Wagner, que é o meu segundo candidato a segundo vice-presidente, com o seu Eli. A escolha dos dois, o seu Eli pela experiência, pelos anos que tem dentro do clube, pelos serviços prestados. Então, acho que eu sou um pouco mais jovem, o Wagner também. Então, a gente entendeu como é importante ter também conosco a experiência, né? O Wagner é um cara do clube, é um cara que sempre frequentou, que está sempre no dia a dia do Parque São Jorge, participou agora também na gestão junto com o Donato no Esportes Terrestres. É um cara muito querido, um cara que conversa com todo mundo e que pode e vai nos ajudar muito, né, dentro do clube social. Então, por isso a escolha dos dois. E sendo eleito, o que eu tenho para deixar aí de mensagem, que eu acho que é o mais importante, é ter uma gestão participativa, né? Por esses motivos todos que eu coloquei a vocês, eu acho que o Corinthians tem que ter eleição, é democracia, né? Eu acho que isso também foi uma conquista desses últimos anos, a eleição, o voto direto do sócio, a não reeleição, né? Não existir a reeleição, também acho muito saudável para o clube. Eu acho que isso foi um avanço dentro de democracia e vai aí também as chapas, né? A mudança de modelo da eleição do conselho, né? Antes o chapão e agora as chapinhas de 25 nomes. Então, eu acho que isso deixou o clube mais democratizado, com todos com a possibilidade de participar, mas se a gente não nos unir após uma eleição, independente de quem seja vitorioso, essa parte que é boa pode se tornar ruim para o clube, né? Para o dia a dia, para a sequência do nosso querido Corinthians. Então, entendo que, ganhando a eleição, nós não temos nenhum motivo para que qualquer pessoa venha criticar ou critique externamente o Corinthians e critique a gestão. Eu acho que é um compromisso de todos que tenham algo a ajudar o Corinthians, independente do lado que esteve nas eleições, são corintianos, são sócios, todos que possam ajudar numa futura gestão, que tenham ideias boas, que queiram o bem do clube, as portas vão estar 100% abertas. Eu acho que é assim que o Corinthians nasceu e é assim que o Corinthians vai crescer cada vez mais, tendo a união de nós corintianos e principalmente nós sócios, né? E que o nosso dia a dia seja cada vez mais gostoso, que a convivência dentro do clube seja, entre os departamentos, seja excelente, e entre os poderes também, entre diretoria, conselho, COI, conselho fiscal também. Eu acho que juntos nós vamos conseguir aí fazer um Corinthians maior, melhor, mais harmonioso e que só tenha a crescer. Em relação ao momento do clube, eu acho que foi feito, né, uma construção. Acho que em 2008 não tínhamos CT, não tínhamos CT da base, não tínhamos a nossa casa, não tínhamos os títulos todos que temos hoje, não tínhamos a arrecadação que temos hoje. Então, acho que o clube passou, sim, por uma construção muito grande. O Corinthians hoje tem uma grande estrutura, comparada a qualquer clube do mundo, tanto em tecnologia dentro do centro de treinamento, tanto da base como profissional. Da base está terminando agora, até o fim do ano, toda a parte de treinamento, de academia, toda essa estrutura de fisioterapia está pronta, né? Já está sendo utilizada por algumas categorias. Está sendo construído o alojamento, que é, para mim, um fator muito importante na hora da captação dos jovens talentos, né? A gente tinha aí vamos dizer, uma desvantagem em relação a outros clubes que podem oferecer isso ao atleta, né? Muitos jovens que vêm de fora, que não têm condições de vir para São Paulo com os pais, com toda a família, e nós não tínhamos aí um lugar adequado para receber esses jovens, né? Hoje, com essa obra terminando agora no fim do ano, no início do ano que vem, a gente vai conseguir melhorar muito a formação e trazer também atletas que hoje a gente acaba perdendo para outros clubes pela falta desse alojamento. Ter também o dia a dia integrado entre as categorias de base e o profissional,
Isso vai ajudar muito no desenvolvimento dos atletas e na utilização deles. Nos últimos anos, a gente já vem utilizando mais atletas formados pela nossa base. Exemplos hoje até recentes do Maicon, que foi vendido, do Malcolm, o Carlos agora recentemente, o Guilherme Arana, agora temos o Xavier, o Rony, o Raul Zagueiro, o Carlos foi vendido agora no início do ano. Então temos aí jovens formados pelo Corinthians, né, na nossa base, chegando ao profissional em excelentes condições, ajudando na parte esportiva, né, dentro de campo, e também na parte financeira, quando existem as vendas. O Pedrinho, né, eu citei os outros, mas o Pedrinho também é outro craque aí que veio da nossa base e que foi vendido por um valor expressivo. Então, acho que nesse ponto a gente já vem evoluindo, mas tem muito para evoluir, né? O que entendemos agora, com tudo isso que eu coloquei para vocês, das estruturas prontas, né? Tanto os CTs, como a Arena, como o Clube Social, que está bem cuidado. Lógico que tem melhorias a serem feitas, sempre vai ter, né? A gente tem que cuidar muito bem da nossa casa, que é a casa do nosso sócio, que é o lugar da família corintiana. Mas agora a gente entende que é o momento de fazer uma gestão uma parte administrativa mais forte, mais firme, com consultorias aí de grandes empresas para que a gente possa melhorar isso, para otimizar e utilizar tudo que tem de bom nessas estruturas que foram construídas e entregues pelas as últimas gestões. Então, para a gente fazer isso rodar, né? Para a gente fazer a nossa arena como já está sendo feito. Infelizmente, a pandemia atrapalhou um pouco, mas hoje a arena tem já em andamento, né? Já tem um salão de beleza feminino, tem uma barbearia, tem uma universidade lá dentro, que pode comportar até 2.000 alunos, tem um restaurante, mais um restaurante já em construção, temos um coworking em negociação, que acho que é muito importante para todos que não residem perto do estádio. Dias de jogos fica complicado para assistir jogos pelo horário, pelo trânsito, então o torcedor pode ir mais cedo, pode trabalhar de lá. Tem um hotel também que já está praticamente sendo assinado o contrato, está em fase de revisão no jurídico, então teríamos um hotel dentro da arena, onde serão utilizados os camarotes. Então tudo isso, eu acho que é o lugar certo. A nossa arena é o lugar para que a gente faça essa parte comercial, para que a gente traga novos negócios. Com o Name Rights isso ajuda bastante, né? Mais uma empresa multinacional que se aliou à nossa arena, batizou a nossa arena, e isso mostra também uma credibilidade para o mercado. Então a gente vem recebendo aí muita procura para que a gente possa ter na arena também um movimento normal em todos os dias, não só em dias de jogos, o que vai trazer uma nova receita para o clube. E modernizar, né? Fazer um clube digital, né? Tanto dentro do clube, que a gente preveu, está previsto no nosso plano de governo, um aplicativo para que o sócio tenha na palma da sua mão tudo que é possível de fazer no clube, para que ele possa marcar suas aulas, para que ele possa receber o seu boleto, por exemplo, para que ele possa fazer suas reservas de churrasqueira, para que ele tenha tudo ali, todas as atividades que estão, para que cada departamento possa se relacionar com o sócio que frequenta o seu espaço, que faz atividade física por ali. E, principalmente, uma outra coisa que eu senti na pele, né, estando no departamento cultural, uma parte de marketing específico para todos os departamentos do clube. Um braço dentro do departamento de marketing que vai atender os esportes todos, que vai atender o associado, que vai atender o social com os eventos, o cultural, a responsabilidade social, e que traga também receita para os campeonatos internos, de todas as categorias, para que a gente tenha receitas que muitas vezes são pequenas, quando você olha como um departamento de marketing institucional que cuida do time de futebol, são valores muito grandes, e eu no cultural tive essa dificuldade. Conversando com muitos departamentos hoje, sinto que existe o mesmo problema. Então, nós desenvolvemos, acho que isso é o mais importante para o clube social, a gente ter profissionais de marketing trabalhando em cada setor para trazer receitas para os departamentos e para os outros esportes. Eu acho que, resumindo,
Eu acho que isso é um apanhado geral. E agora acho que fico aberto às perguntas de vocês, com o maior prazer em respondê-las. E esse é um pouco do nosso projeto. Legal, Will. Obrigado. Então, nós temos aqui uma série de perguntas, né? Nós vamos fazê-las, ok? Eu vou começar a fazê-las, né? Nós classificamos essas perguntas de tal maneira que elas são separadas em os seguintes tópicos. Começará com futebol, passará para clube, né? E depois terminará com arena. Essas perguntas foram feitas por associados, ok? De todas as turmas, nós pedimos para eles mandarem as perguntas, né? E se você puder, sempre, né? Se possível, não é? Se manter, né, na resposta da pergunta dirigida, fica mais fácil para todos, né? Então vamos lá. Primeira pergunta, candidato. A primeira pergunta é a seguinte: é sobre futebol base, né? A pergunta que se faz é a seguinte: como tentar ter um time competitivo e equilibrar as contas? Bom, vamos lá. O Corinthians tem que estar sempre competindo, né? Isso é o tamanho do clube tem que estar sempre brigando por títulos. Como eu coloquei há pouco, esses últimos anos foram anos de construção, vamos dizer assim, de estruturar o clube, né? Como eu coloquei, o CT profissional, a Arena, né? A Neoquímica Arena, o CT da base. Então, nós temos como... E mesmo assim, com toda essa construção, o Corinthians conseguiu manter times fortes, ganhou todos os títulos possíveis aí nesses últimos 10 anos. É possível, temos que trazer mais receitas, o marketing tem que trabalhar bem, temos aí uma previsão de aumentar nos 3 anos, no final do mandato, em pelo menos 50% das receitas do clube de marketing, de licenciamentos, usando toda essa parte digital. Então, com novas receitas, com a formação de atletas, como coloquei há pouco, que hoje o Corinthians utiliza mais jogadores formados em casa do que antigamente, vamos dizer assim, né? Nesses últimos anos tem utilizado. Então, é possível a gente formar jogador, é possível o Corinthians manter um time competitivo, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, como já foi feito, mantendo sempre, lógico, uma responsabilidade, sem gastos exagerados, mas sempre com um time forte. O Corinthians tem que estar brigando lá em cima em todos os esportes, não só no futebol, todos os esportes que o Corinthians for participar, for competir, o Corinthians tem que estar brigando lá em cima pelo tamanho, pela história, pela camisa, pela torcida que tem. Sem dúvida. A segunda pergunta é a seguinte: como você define as categorias de base, uma vez que o Corinthians tem potencial para revelar muitos atletas, muito mais atletas do que tem revelado? E principalmente quando surge um bom jogador, é fatiado entre empresários, e como são definidos os valores e as comissões desses empresários? Então, são duas perguntas, na verdade, uma só. A primeira é como você define as categorias de base. A segunda é se nós temos a possibilidade de gerar muitos atletas, como é que ocorre esse fatiamento dos direitos do atleta entre os empresários? Como você pretende lidar com isso? Não é? E, finalmente, como são definidos, né, esses valores de comissões de empresários? Ou seja, é a relação entre clube, empresário e base do Corinthians. Perfeito, vamos lá. Primeiro, em relação às categorias de base, eu entendo que o Corinthians, nesses últimos anos, melhorou bastante o seu centro de formação de atletas. Foi feito um bom trabalho nesses últimos 3 anos, principalmente, com o Ney, o Nenê. E está aí o resultado, né? Mas se você pegar aí as últimas vendas, os valores já aumentaram bastante, os jogadores que subiram nos ajudam muito dentro de campo, como eu citei há pouco aí, Maicon, Malcom, Pedrinho, Carlos, hoje o Piton, que está no profissional, o Xavier, que vem encantando aí nossa torcida e a nós todos, o Rony, que fez aí sua estreia no profissional,
está lá com a gente no dia a dia, no profissional, já está ocupando um espaço. O Raul, que é um zagueiro que está no profissional também, provavelmente deve estrear aí no futuro próximo, tem condições para isso. O Léo Santos, que infelizmente por questões de cirurgia também acabou não jogando ultimamente, mas é um jogador com potencial incrível. Então, eu acho que o Corinthians mudou bastante esse patamar aí de utilização nesses últimos anos. Lógico que até explicar um pouquinho como funciona, né? Os clubes normalmente usam os atletas de base por falta de opção, por falta de investimento na categoria principal. Isso a maioria dos clubes que revela jogador. Muitas vezes você tem dificuldade, é difícil você encontrar treinadores no mercado que utilizem esses garotos, tendo jogadores formados já de expressão, com conquistas no currículo disponíveis, né? Então, o treinador que investe, né, e que coloca jovens para jogar, é muito difícil você encontrar por aí. Nós tivemos aí o Fábio Carilli, que usou alguns meninos, o Thiago Nunes também, que até um dos motivos de ter vindo para o Corinthians foi pelo trabalho que ele fez, lógico, pelos títulos conquistados, pela forma de jogo, mas também pela utilização de garotos na base. E o Mancini agora chegou também, parece que vai seguir a mesma linha e também utilizar esses jovens. Então, muitas vezes, não é questão de não ter qualidade dentro de casa, vamos dizer assim, dentro da base, mas sim questões de o treinador optar por colocar jogadores já mais formados, com mais experiência. Isso é normal, infelizmente, no futebol, mas o treinador acaba também dividindo a responsabilidade com o atleta, né? Então, se você tem um atleta já com uma história no futebol, o treinador sempre prefere utilizá-lo do que comprar a briga, vamos dizer assim, assumir o risco de colocar um menino para jogar. Infelizmente, o futebol brasileiro tem uma cultura muito de resultados imediatos. A gente já viu muito jovem estrear, não só no Corinthians, mas em outros clubes, mas clubes grandes, né, como o nosso, não existe outro, e a pressão aqui é diferente. E muitas vezes o jogador não vai bem um jogo, 2 jogos, e ele acaba sendo queimado aí pela torcida ou pela imprensa por ter essa cultura de imediatismo, né? E a gente acaba esquecendo que é um ser humano, muitas vezes é um jovem, muitas vezes tem alguns outros problemas na família, então a gente está sempre olhando o resultado imediato dele, o rendimento dentro de campo, sem pensar nesse contexto todo. Em relação a empresários e fatiamento da base, isso a gente escuta falar muito por aí, que até alguns candidatos, não só nessa eleição, mas em outras, de que, não, se eu for eleito, a base do Corinthians vai ser 100%, os jogadores da base do Corinthians serão 100% do Corinthians. Eu desafio qualquer um a fazer isso, a conseguir fazer isso em qualquer clube do Brasil. Isso não existe hoje no futebol, infelizmente. O jogador hoje que se destaca, um garoto, uma criança de 9 anos, de 8 anos, de 10 anos, que se destaca em qualquer lugar onde esteja jogando, ou no seu colégio, ou numa quadra na rua, ou em algum outro clube, onde ele estiver jogando futebol, você já vai ter empresários olhando e ir atrás dele. Aí o jogador chega no Corinthians, vou dar um exemplo, com 11 anos, com 10 anos, ou com 6 anos, vamos dizer que nem chegou agora o Mantua, que está no profissional. Ele também, não citei ele agora, mais um que está sendo utilizado, né, muito bem, está indo muito bem lá. Ele chega na base de novo, pequeno, com os pais, começa a treinar, os empresários já ficam em cima, isso corre no mercado, qual jogador é destaque em qual clube, o Corinthians também vai atrás, vai buscar, vai procurar, tem os seus captadores, e ele treina, ele passa aí dos seus 6 anos, ou 7, ou 8, até os 15, quando ele chega nos 16 anos, ele vai fazer o seu primeiro contrato profissional, que é permitido a partir dos 16 anos, né? O primeiro contrato de trabalho. E nesse dia chega a família, isso eu falo por conhecimento, e todos os lugares são assim, não é no Corinthians. Chega o pai, chega a mãe, vem o irmão, vem o tio, e vem o empresário junto, um advogado. Nesse dia você não tem saída, vamos dizer assim. Você quer manter o jogador no Corinthians, quer fazer o primeiro contrato, e eles te falam, você não tem problema nenhum, eu fico aqui, mas você me dá 20% dos direitos dele, mais tanto de luva, mais uma casa para a família. Isso é assim, o futebol é assim hoje.
Então, você tem duas escolhas. Se o cara é muito bom, ele vai te pedir não 20, vai pedir 30, vai pedir 40, ou vai pedir 50% dos direitos de venda futura. E você tem a opção de permanecer, deixar fazer o contrato, lógico que negociar, tentar a melhor forma possível, mas você tem a opção de fazer o contrato ou deixar o jogador ir embora. Então, não existe a possibilidade, infelizmente, é lógico que o Corinthians e qualquer outro clube do mundo quer ficar com 100% do jogador. Mas, infelizmente, hoje não é assim. Hoje é um mercado muito concorrido, os empresários estão em todos os lados, todos querem ser empresário, por ser bom, verem os números, né, por aí, nas negociações. Então, se não é o pai e a família, um tio próximo, um primo, é um advogado, um empresário que vem junto e te exige um percentual para que você possa fazer o primeiro contrato. Depois de você ter investido no garoto aí por 10 anos, por 6 anos, por 8 anos, tempo que é que seja, né? Então, isso eu garanto para vocês que é um negócio, não é o problema do Corinthians, é uma coisa que acontece no mundo do futebol, não só no Brasil também, isso é normal no mundo, e a gente tem que aprender a conviver e tentar fazer sempre os melhores negócios para o clube, né? Em relação a percentuais de comissão, existe praxe no mercado de 10%, mas se negocia de futura venda, né? Isso é normal quando você faz uma transação do atleta, mas isso pode ser negociado de outras formas, você pode tentar valores menores, mas o valor normal de mercado, isso também mundial, não no Brasil, é de 10%. O empresário vem, faz o negócio, e você pode fazer ou não. Então, não vou pagar comissão para nenhum empresário mais. Você não vai ter o jogador. Infelizmente é assim hoje. Existe, como diversos outros negócios, né? Qualquer ramo de atividade existe intermediários, existe comissões ou agência de publicidade ou qualquer tipo de vendedor de qualquer ramo. E no futebol não é diferente. Então, existem e a gente não tem como fazer futebol sem estar perto, sem ter que conviver com isso. Eu vou colocar uma pergunta minha. Eu que não sou expert no assunto, né, sou um sócio como outro qualquer. Haveria como, pelo menos, quando se faz esse tipo de contrato e tal, se divulgar, não é, para todos os sócios não é, quais são os empresários do jogador? Ou seja, e quanto é a percentagem desses empresários? É possível esse tipo de coisa? A divulgação de um contrato, né, que fora feito com um jogador para os sócios ou para a torcida? No caso, para os sócios, porque eu acho que os sócios, sim, não é, que estão intimamente ligados ao assunto. O que você acha? Eu não vejo problema, mas hoje nós temos, vamos dizer, problemas, a gente mexe aí com a vida pessoal, né? Então, ser divulgado, por exemplo, o salário hoje no mundo que a gente vive, no país que a gente vive, e outra que eu acho que essa é uma informação pessoal, né? Então, aqui divulgar o quanto eu ganho, o quanto você ganha, eu acho que isso não é legal. Agora, em relação a empresários, vou completar. Pois não. Em relação aos empresários, isso é comunicado na hora que é feito o contrato. E se existe empresário no negócio, isso é comunicado e é enviado diretamente para a CBF. Então, isso é uma coisa pública. Existe relações, vocês devem ter visto por aí algumas vezes, eu vi algumas matérias que o Corinthians é o clube que mais paga comissão para empresário. Não é verdade, mas o Corinthians declara tudo que foi pago. Então, nós comunicamos, se você pegar tudo que foi feito e pago ao empresário, é comunicado à CBF, porque isso é regra da FIFA. Você tem que informar no contrato quem foi o intermediário que fez, se ele é agente da CBF, qual é o número, ou se ele é agente FIFA, qual é o número de registro dele de agente e qual o percentual que foi pago para ele. Então, isso é informado na CBF e não vejo problema. Acho que só valores, né? Porque valores a gente tem... Se você divulgar o valor que foi pago de comissão, vamos dizer, partindo de uma premissa de 10%, você vai saber quanto o jogador ganha. Mas quem é o empresário em valor também, na CBF, isso existe. Isso é registrado em cada transação de jogador. Na CBF, não. CBF e FIFA. Isso é público. Não é público, mas é informado as duas confederações, vamos dizer assim. Mas esses contratos, sem a menção de porcentagem, etc., claro,
porque é uma invasão de privacidade, claro, não tenho dúvida quanto a isso, não é? Mas o contrato com o nome das pessoas envolvidas, não é? Não seria possível, essa é a minha pergunta, não seria possível tornar isso mais transparente? Porque, de fato, você me desculpa, mas eu recebo as informações, e eu acho que todos os sócios o fazem, né? A gente recebe as informações, eventualmente, pela mídia, né? E nós sabemos, olha, o jogador está sendo vendido, mas nós não sabemos quem são as pessoas que estão trabalhando como empresários desses jogadores, e às vezes a culpa de não ser uma boa venda ou de ser uma péssima conta, etc., cai na conta do Corinthians, do Corinthians como um todo. Eu gostaria de saber, a minha pergunta será que é possível tornar transparente, pelo menos, a quem pertence, não entre aspas, né? Porque, claro, ninguém pertence a ninguém, mas a quem pertence o direito do jogador, né? O empresário a qual ele responde, né? O empresário responde a ele, seria possível tornar isso mais evidente para os sócios ou não? Você acha que é difícil? Mick, até seria. Assim, o que eu tenho muito claro, e falando em transparência, como você colocou, hoje, assim, a gente já teve, eu já tive muita procura de sócios e conselheiros, principalmente, inclusive torcedores, né? Torcedores de organizadas também, ou torcedores comuns, de querer saber alguma coisa, e sempre teve aberto. Então, todo conselheiro que quiser ver qualquer tipo de contrato no Corinthians, sempre teve acesso. O Andrés, nesse ponto, sempre abriu. Não é permitido que se leve um contrato embora ou que se fotografe, porque é uma coisa privada da pessoa, né? Existem informações ali confidenciais, mas nunca foi negado a ninguém olhar qualquer tipo de contrato no clube. Isso está aberto e se eleito, vai permanecer aberto. Agora, quanto a divulgar, pode ser estudado, eu não vejo problema nenhum. Mas é uma coisa que não sei se é bacana a gente colocar sempre no ar, mas essa abertura de qualquer um que quiser chegar no clube e olhar, isso você pode ter certeza que é transparência total, não tem nenhum problema. Tudo bem. Então, deixa eu ver se eu entendi a resposta. É passível de discussão, né, entre vocês, claro, né, se é possível ou não divulgar aos grupos de empresários que são dos jogadores, é possível divulgar, mas a informação sempre está aberta a todos. É isso que eu entendi. Sempre, certo? sempre. Muitas vezes a gente escuta, o Corinthians comprou, fez negócio com 20 jogadores do empresário tal. Colocar isso em matérias que saem constantemente. Muitas vezes o jogador não veio pelo empresário, veio por outro. E esse empresário, no decorrer do contrato do atleta, porque hoje, para deixar claro, hoje não existe mais participação em direitos econômicos de terceiros. Isso pela nova lei da FIFA, só clubes podem ter participação em direitos federativos de atleta, em direitos econômicos, desculpa. Então, existem comissões de negociações, intermediários que fazem a negociação como um vendedor, como eu expliquei há pouco. E ele tem um percentual, que normalmente é 10%, nunca mais que isso, de ter feito a transação. Então, isso existe. Agora, hoje não existe mais o empresário que tenha tantos por cento dos direitos econômicos do jogador tal. Existem contratos que foram feitos antes de 2014, se eu não me engano, que a regra mudou, e agora praticamente todos acabaram, né? Porque nós estamos aí há 6 anos disso, 5 a 6 anos. Dificilmente você tem um contrato de jogador com mais de 5 anos. Então, não existe mais dono de direitos federativos, o que existe, econômicos. O que existe são empresários que participam ou que são representantes do atleta. Então, o atleta assina uma procuração com o jogador, o empresário passa a representá-lo nas suas negociações e o empresário tem uma comissão por isso. Ponto. Agora, participação em direitos, isso já não existe mais. Quem pode ter participação só hoje é o próprio atleta, no passe dele. Mesmo assim, limitado, se não me engano, a 20%. Tá bom. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Foram contratados aproximadamente 40 jogadores, ainda a respeito de futebol, foram contratados aproximadamente 40 jogadores nos últimos 3 anos. Entretanto, no Brasileirão de 2018, o time acabou em 13º lugar, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento.
e esse ano luta para escapar do rebaixamento. Essa é a visão da pergunta, tá ok? Qual a sua avaliação disso? Vamos lá. Bom, esse ano estamos aí, não chegamos nem no fim do primeiro turno, né? Eu acho que existe muito, como eu falei, aí nesse caso eu entendo como muito fogo amigo, muita crítica, por termos eleição normal, faz parte. E críticas à gestão faz parte também. Isso a gente tá sempre aberto a elogios e a críticas também. E quando a gente faz parte, você tem que tomar decisões e muitas vezes elas dão certo e são elogiadas e às vezes elas não dão certo, mesmo tendo sido elogiadas quando foram feitas, né? Depois elas são criticadas, como eu coloquei, pela cultura de resultados. Então, quando trouxemos em 2019 o Fábio Carille novamente para o Corinthians, voltando da Arábia, fomos muito elogiados e depois criticados que teria que trocá-lo. Quando trouxemos o Thiago Nunes também, era a bola da vez. Todos elogiaram, não vi uma pessoa criticar. Não deu certo, infelizmente. E aí somos criticados por ter feito essa escolha. Faz parte. Quando contratamos alguns jogadores, aí tem diversos exemplos, são unanimidade, todos elogiam e o jogador não vai bem, nós somos criticados. E muitas vezes o jogador é desconhecido, estoura, vai bem e não somos elogiados por isso. Mas faz parte, a gente tem que tomar essa decisão, né? A gente tem que fazer a escolha e às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Em relação a esse número de jogadores, eu vou colocar algumas coisas para você. Quanto à colocação em 2018, se você olhar bem um contexto, vamos dizer assim, nós fomos bicampeão na época, né? Bicampeão paulista, né? Ganhamos o Palmeiras lá dentro do Allianz, título de bicampeonato paulista, e fomos até a final da Copa do Brasil. Infelizmente, não saímos campeão aí por detalhe, gol anulado do Pedrinho, por empurrão, por isso, por aquilo. Mas se você pega, é um ano que nós tivemos um título paulista e chegamos na final da Copa do Brasil. Muitas vezes é difícil, né? Isso no futebol é uma coisa que a gente briga muito e luta sempre que estamos lá, né, no departamento, para que a gente tenha uma grande atuação em todos os campeonatos, que a gente tenha um grande desempenho em todos os campeonatos que a gente disputa, mas é difícil, né? Você tem muitas competições, você não consegue dar a mesma atenção a todas. Então, se tivéssemos ganho, vamos dizer, a Copa do Brasil, a colocação no campeonato, no brasileiro daquele ano não estaria sendo falada aqui. Mas, infelizmente, nós apostamos, né, naquele ano numa competição, chegamos na final e, infelizmente, não ganhamos o título. Em relação ao número de jogadores, toda vez que você... Tem alguns aspectos, vamos lá, vou voltar um pouquinho no tempo aí para 2010, 11, 12, 13. Nós fizemos, na época, muitas apostas aí em jogadores que não eram consagrados, eram jogadores, na maior parte, desconhecidos, que chegaram no Corinthians com custo muito baixo e que o time, em 2011, acabou encaixando, né, termo que a gente usa no futebol, e acabamos ganhando aí quase todos os campeonatos que disputamos. Só para te colocar um detalhe, em 2012, que ganhamos a Libertadores, o brasileiro também sofremos bastante. Em 2013, ganhamos a Recopa, Paulista e a Recopa, e o brasileiro também sofremos bastante. Então, isso acaba fazendo um pouco de parte, você acaba priorizando outros campeonatos e não consegue fazer o time render em todas as competições, por conta de calendário e diversos outros motivos. Como a gente fez isso lá atrás e funcionou muito bem, são jogadores como o Ralf, como o Paulinho, como o Alessandro, como o Chicão, Romarinho, que ninguém nem sabia de onde vinha, ou o Guerreiro já era um jogador mais consagrado. Então, o Cássio nós fomos buscar um goleiro que ninguém nem imaginava quem era, se podia dar certo, se não podia dar certo. Tínhamos o Júlio César naquele momento, veio, não sei se vocês lembram do Renan, um goleiro que tinha ido muito bem no Avaí, acabou vindo para o Corinthians e não foi bem, e aí fomos buscar o Cássio nessa época. E assim como os outros que eu citei, são jogadores que não eram conhecidos, fizeram sucesso, deram resultado dentro e fora de campo do Corinthians. Em 2018 fizemos isso também. Quando a gente teve a saída do Carille, no meio do ano, se não me engano, aproximadamente, acho que foi em maio, junho, por aí, ele foi para a Arábia, você tem
Você muda treinador, você muda característica de jogo, o treinador te pede outros jogadores, outras características, mas você falou em quantidade. Em valores, muita gente critica a gente, mas não fala. Foi gasto muito menos do que foi gasto, por exemplo, em 2013, com 4, 5 jogadores que já eram jogadores formados, né? A gente fala de Gil, fala de Renato Augusto, fala de Guerreiro, que foi em 12, fala de Pato. Então, são jogadores que já eram mais formados, o custo maior. Esses outros foram todos apostas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é que a gente muitas vezes esquece. Lógico, não estou aqui dizendo erramos ou não erramos. Você erra e acerta, em muitas escolhas. Falar que o Douglas, volante que veio na saída do Maicon para o Shakhtar, veio o Douglas, que era do Fluminense. O Douglas tinha 21 anos e ele era o titular da seleção pré-olímpica e o Maicon era o reserva dele. Ele não foi bem no Corinthians. Tem coisas no futebol que não se explicam. Não deu certo. E ele foi vendido por um valor para aproximadamente 2 vezes, ou 2 vezes e meia o que foi comprado. O André Luiz, outro jogador que chegou nessa época, fez alguns jogos no Corinthians, não foi bem, e foi para a Coreia vendido também por um valor aí, acho que 4 ou 5 vezes maior. Não deu certo também dentro do campo. E não vamos esquecer dos jogadores que chegaram lá atrás também, naquela época que eu citei, que nem vamos falar do Felipe Zagueiro. O Felipe Zagueiro ficou 2 anos, eu era diretor na época, o Tite não punha nem para treinar. Ele ficou 2 anos meio que treinando separado. Estreou num jogo com uma necessidade, fez um gol contra, no segundo jogo que ele fez 2 gols contra, e hoje ele é o zagueiro, ele nos ajudou muito em campo, depois disso, em 2015, e hoje ele é o zagueiro do Atlético de Madrid, um dos titulares aí, ou sempre convocados pelo Tite. Então, são coisas. O Rodriguinho chegou, era uma aposta também, veio do América Mineiro, ficou 2, 3 anos no Corinthians sendo emprestado, e no último ano dele só que ele fez um grande ano, foi campeão em 2017, e jogou o começo de 2018, foi campeão paulista também. Então, isso são coisas do futebol, mas a gente, nessa quantidade, esses números que você colocou, são promessas, né? A gente tem jogadores aí com potencial muito grande, você tem o Ângelo Arauz, que poucos sabem, mas ainda não deslanchou no Corinthians, é um rapaz tímido, mas é novo, ainda tem 21 anos. E você vai hoje no Chile, ele é o Neymar do Chile. Na época, não andava na rua. Então, são coisas que o futebol nos mostra. Eu entendo. Só deixa eu te perguntar uma coisa. Essa proposta de apostas, então, caso eleito, você manterá esse sistema de... Porque é uma aposta, né? Na verdade, é isso que você está me falando, né? Pode dar certo ou não, né? Você pretende manter esse tipo de procedimento, ou seja, nós podemos esperar, então, que nós tenhamos vários jogadores contratados durante a sua gestão e, nesse caso, não com apostas, ou você pretende mudar essa postura? Eu acho, Miki, que a gente tem que trabalhar com um misto disso. Eu entendo que a gente tem que, agora, com o nosso CT da base, com o nosso alojamento, como eu coloquei, a gente tem condições, muito mais condições, de trazer esses jogadores mais novos, como apostas, mas mais novos ainda, porque eles terminem a base do Corinthians. Então, eu acho que com a utilização melhor do departamento de base, com a possibilidade da gente poder alojar jogadores, que isso é um fator que a gente perde muito talento por aí. A gente pode diminuir esse número de contratações, de apostas, arriscar um pouco menos e formar mais dentro de casa. Essa é a minha visão. Tá bom. O pessoal me pede... E só colocar um detalhe, só para não deixar passar, muitas vezes você traz o jogador pronto já, que ganhou tudo por aí, e ele também não joga. Então, e aí o investimento é muito maior. Então, são situações... É difícil você chegar num denominador comum, mas a ideia é a gente diminuir isso e melhorar a formação. Duílio, o pessoal pede sempre aqui, não é? Porque, afinal de contas, as pessoas... Nós somos em 6, né? E eles pedem sempre para que eu observe o tempo de suas respostas, tá? Para que a gente possa... Longo, né? Tá legal? Então, qualquer coisa, se eu te interromper, é por causa disso. Eu vou fazer uma pergunta... Vamos lá, eu vou ser mais breve. Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta para você que está no cerne das outras perguntas, tá? A pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte.
Por que os detalhes? Essa é uma pergunta que foi feita pelos sócios. Por que os detalhes do contrato de name rights, né, ainda não foram divulgados para os conselheiros? Aliás, eu devo lhe dizer que isso foi algo que os outros candidatos nos falaram nessas lives deles. Eles falaram que eles não têm acesso, né, à situação atual fiscal do clube, eles não sabem exatamente quanto devem, quanto eles vão ter dinheiro para trabalhar, né? Então, a pergunta refere-se a isso. Qual é o valor real da dívida do Corinthians, Arena e clube, respectivamente? Por que a situação chegou a esse ponto? Se é que é uma situação complicada, e de acordo com os outros candidatos, eu gostaria que você falasse desse tema, tá bom? O mais breve possível, né? E respondesse as duas perguntas. Primeiro, há ou não transparência dessas dívidas do clube? O quanto o clube tem de dívida? Eu estou recebendo aqui, por exemplo, uma informação, né, via mídia, claro, eu não tenho como dizer se ela é verdadeira ou falsa, né? Que apesar das altas de receitas, a dívida do Corinthians dispara para mais de 900 milhões. E o Corinthians tem o pior resultado do país, só um momentinho, no primeiro semestre. Isso é um blog, né? Foi retirado de um blog, eu não sei se é verdade. Ok? Vamos lá, vou ser rápido, assim para não... E qual é o valor real da dívida do Corinthians? Porque a gente só escuta. Eu, como sócio, só escuto. Eu escuto uma coisa, escuto outra, não é? E por quê? Se é algum motivo, porque a situação chegou a esse ponto. Vamos lá, vamos primeiro no name rights, que eu notei a sequência sua. Tá bom, o contrato de name rights já... Quem colocou isso não está falando a verdade. O contrato de name rights foi discutido e apresentado no CORE. Os dois candidatos não estavam, um estava. Foi disponibilizado para... Inclusive, teve uma reunião presencial com alguns integrantes do CORE também no clube, além de uma reunião virtual que todos participaram. E eu estava junto com o presidente Andrés e acompanhei, então isso eu posso falar muito claro. Foi tudo esclarecido e o contrato foi colocado e está à disposição de todos dos candidatos, dos conselheiros e dos membros do CORE que fizeram uma comissão, inclusive, e foram lá olhar. Então, quem não quis... o contrato para os conselheiros seria apresentado detalhadamente na reunião do conselho, que acabou não ocorrendo, mas está aberto e foi falado pelo presidente, para os conselheiros, pelos membros do CORE, e para que quem tivesse qualquer tipo de dúvida ou quisesse olhar, o contrato estava à disposição no clube, só não poderia fotografar nem levá-lo embora. Assim como te coloquei dos outros contratos de transparência, isso foi muito claro e está à disposição de todos. E foi mostrado na reunião de CORE. Vamos lá, assim como na reunião do CORE foi mostrado o balanço, né, o orçamento, o balanço agora do mês de julho, da metade do ano, no qual foi colocado, o Corinthians teve, na pandemia, está trabalhando com superávit ainda, e foi mostrado, o Corinthians tinha subido, que essa matéria que você coloca, de 800 para 900 milhões de dívida, só que se esquecem de olhar por não interessar, isso que eu falo também de críticas de desunião e do que prejudica o clube, né? São 900 milhões a pagar, mas esquecem de colocar a linha que tem a receber, as entradas que são mais de 300 milhões. Então, se você fizer essa conta, a dívida caiu em aproximadamente 200 milhões do que era no fim de 2019. Isso são números, isso foi apresentado no CORE, isso já foi apresentado no Conselho Fiscal e seria apresentado na reunião de conselho, que infelizmente não teve. Então, mesmo com a pandemia, o Corinthians tem aí uma receita a receber de 300 milhões. Isso entra a venda do Pedrinho, nós fizemos esse ano mais de 150 milhões já de venda de atletas, entre Carlos, Pedrinho, André Luiz e alguns outros direitos aí de solidariedade que a gente fala, que é de direito de formação de atleta. Toda a negociação que o atleta formado no Corinthians faz aí pelo mundo, o Corinthians tem um percentual de acordo com o tempo que ele ficou na base. Duílio, deixa eu ver se eu entendi, tá? Lembre-se, você está falando com um leigo no assunto e eu estou aqui por causa disso, né? Sou o mais imparcial possível. Pelo que eu entendi, então, nós temos hoje, o Corinthians tem uma dívida de aproximadamente
650 milhões. Não é? Um dos candidatos que aqui esteve, não é, disse que ele 900, né? Eu te coloquei 900, mas tem 300 a receber esse ano. Sim, mas uma dívida, então, descontando o que se tem a receber, não é? Uma dívida de aproximadamente 650 milhões. É isso que você está dizendo, né? Descontando o que você tem a receber, claro. Não é? Um dos candidatos esteve aqui e falou que ele deixou uma dívida de 170 milhões, né? E que agora a dívida estava muito mais alta. E que, palavras dele, não é? Em que eles não têm acesso à real situação do clube. Né? Então, você está dizendo que não é verdade, que as pessoas têm acesso à situação do clube, né? E que a dívida atualmente é da ordem, né, entre dívida e a receber, é da ordem de 650 milhões. É isso? Isso, exato. Eu não sei, você não está sendo elegante não colocando o nome, mas se ele colocou como ele deixou, foi o ex-presidente. Ele participa do CORE, ele tem acesso, ele participou das reuniões, ele participou da apresentação desses números, inclusive, assim como ele participou de toda a apresentação do contrato de name rights, que até você colocou, o contrato de name rights são 300 milhões para ser pago em 20 anos, corrigidos pelo IGPM. Então, você está dizendo que o candidato... Nesse último ano, fechou em 17%. O candidato que aqui esteve, então, ele falou que não teve acesso ao name rights. Então, você está dizendo que ele participou do... Foi apresentado no CORE. Tá. Então, e foi disponibilizado para todos, isso eu estava presente na reunião virtual, ao lado do presidente, e foi colocado para todos que tivessem qualquer tipo de dúvida, que fossem ao clube, o contrato estava à disposição. Membros do CORE, vocês podem confirmar, foram até o clube, sentaram com o Caio Campos, sentaram com o Roberto Gavioli, viram todo o contrato, tiraram as dúvidas que tinham e ponto. Ok, muito bom. A próxima pergunta é a seguinte: são perguntas exatamente falando das próximas investimentos do Corinthians, né, que todos esperam. Falando de modalidades competitivas, quais são os projetos para o clube nas modalidades esportivas? Basquetebol, remo, natação, judô, futsal, etc. Não é? Nós queremos saber se você tem propostas para atividades específicas para o público feminino do clube. Ainda do público feminino, o que o clube pensa em relação ao futebol profissional feminino, tendo em vista que o mesmo está crescendo mundialmente e não podemos ficar de fora. Então, são duas perguntas, né? A primeira pergunta é como você pretende incentivar as modalidades específicas competitivas do clube, fora o futebol, não é? E principalmente uma resposta sobre a modalidade do futebol feminino. Nós gostaríamos de saber isso de você. Bom, vamos lá. Em relação aos outros esportes, né, a gestão dos esportes no clube, nós temos aí hoje um futsal forte, um basquete que retornou aí em 2018, também tendo Um momentinho, o candidato parece que está com algum problema na transmissão, deve ter caído a transmissão dele, né? Vamos aguardá-lo retornar. Voltou? Ainda não. Voltamos? Tudo bem. Repete, por favor, porque cortou, viu, Duílio? Vamos lá. Gestão de esportes. Nós temos um futsal muito forte hoje. Eu acho que o trabalho no esportes terrestres nesse último mandato foi muito bem feito. Nós temos um futsal forte, temos as categorias de base, temos um basquete hoje que há muito tempo não existia no Corinthians e hoje temos também com as categorias de base. E a intenção é que a gente faça isso com todos os esportes. Mas para isso, como eu coloquei antes, a criação desse braço do departamento de marketing para que a gente traga novas receitas, para que a gente faça esses esportes autos se sustentarem. É possível, existem interessados nesses esportes, mas como eu falei, a gente tem que focar e colocar uma equipe dedicada a isso. Então, muitas vezes, os patrocínios que a gente busca
futebol profissional ou no Corinthians como instituição, como marca, são empresas muito grandes que você acaba não conseguindo trazer para esse nicho. Mas, com certeza, como a gente vê várias equipes por aí que não têm a marca Corinthians sendo patrocinadas e tendo esses esportes amadores ou até profissionais, e na maioria são esportes olímpicos, tendo aí um investimento. Não é fácil, né? O Brasil não investe muito nisso, as empresas, mas é possível sim. A gente já fez alguns estudos sobre isso, e com esse departamento de marketing, com pessoas dedicadas para cada departamento, é possível que a gente faça isso, sim, sem dúvida nenhuma. Em relação ao futebol feminino, o trabalho que foi feito esses últimos anos, para mim, foi maravilhoso. É uma modalidade que cresce muito, uma modalidade que o Corinthians investiu e vai continuar investindo. Hoje, nosso time é um dos melhores times aí do Brasil e do mundo nessa modalidade. Nossa torcida e o público em geral, assim como empresas, passaram a se interessar mais pela modalidade, e acho que a tendência agora, daqui para frente, não tem mais volta, é só crescimento, e o Corinthians vai estar sempre investindo nisso, investindo no futebol feminino, assim como nas categorias de base, para que a gente forme também as nossas atletas dentro de casa. Em relação a projetos para as mulheres, que você me falou, existem muitos. A gente tem feito aí um movimento muito legal. Eu tenho recebido diversas mulheres, grupos de mulheres de diversas chapas, ou que nem na eleição estão concorrendo. A gente tem feito reuniões constantes e utilizar e fazer com que a mulher, como nós tivemos aí a nossa vice-presidente, a Edna, atual vice-presidente, eleita junto com o Andrés, que teve um papel importante na gestão, trabalhou muito dentro do clube, participou ativamente, e eu acho que isso uma das nossas prioridades, é que as mulheres venham não só para trabalhar em departamento feminino, para fazer o que era antigamente, não, para participar da gestão ativamente, para que elas possam estar junto no comando do clube, porque tem muito a acrescentar. Foram reuniões ótimas, discutimos, para você ter ideia, horas e horas o estatuto do clube com um grupo só de mulheres. Eu fiquei muito contente com isso, pelo interesse, pelo envolvimento delas na política e pela participação que elas vêm tendo já na campanha, e que a gente pretende que isso não acabe nunca mais, e que elas tenham um papel muito importante dentro do clube e em qualquer tipo de cargo. Duílio, eu já estou passando agora por uma sessão de perguntas da parte social, né? Que, aliás, me interessa muito. E nessa sua fala, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Qual é a possibilidade? Primeira pergunta minha, ela não foi feita por nenhuma outra pessoa, é minha. Qual a possibilidade de estender a votação, não é, para presidente do Corinthians, não é, e para conselheiros, também ao número 2, ou seja, as mulheres que compõem, né, os sócios, né, o marido, né, eventualmente, e a mulher. Qual é a condição de se fazer isso? Haveria uma possibilidade? Miki, isso foi um assunto muito discutido. Quando eu coloquei agora há pouco que a gente falou de estatuto, chegou nesses detalhes, a discussão começou com isso, com a participação delas, se ela não é a titular, se ela não poderia votar, que gostaria de ter esse direito. Isso é uma coisa estatutária, né? A gente é um trabalho que tem que ser feito depois da eleição do conselho. Agora foi colocado por elas também algumas sugestões, e muitas fizeram, isso que me deixou contente também, que passaram a ser elas, fizeram a mudança dentro da secretaria, passando a ser elas a titular do título, para que elas tenham direito a voto, e o marido, que não frequenta em alguns casos. Tem muitas mulheres que trazem os filhos para treinar e que ficam trabalhando aqui de dentro, e elas mesmas foram atrás disso, e elas conquistaram o direito, pediram ao marido e fizeram a alteração no clube, pagando uma taxa, para que elas pudessem votar. Agora, o voto... Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero saber o seguinte, Duílio. Papo curto agora, papo reto. Você apoia uma mudança no estatuto para isso acontecer? É essa a pergunta. Você faria o possível e o impossível? Eu não tenho nada contra, mas eu acho que é uma discussão de conselho. Eu sou a favor, mas é uma discussão de conselho, né? Cada sócio, cada título, vamos dizer, tem direito a um voto. Então, isso é uma coisa que você mexe no estatuto. Mas eu sou o maior apoiador disso. Eu adoro e estou gostando.
e as mulheres estão tendo um espaço muito grande já na elaboração dos projetos, e se Deus quiser, com a Vitória, vão estar junto no dia a dia. Tá bom. Outra pergunta que eu quero te fazer, que é uma pergunta que vem sendo feita por esse grupo de pessoas. Nós temos visto no clube, nós já estamos na área social, nós temos visto no clube um envelhecimento dos sócios, né? Cada vez menos, principalmente na turma do Canindé, nós temos percebido isso, cada vez menos novos integrantes, né? Pessoas mais novas estão frequentando o clube. Um dos assessores, no caso o Palhares, disse-me que talvez se pudesse investir em tecnologia, né, em jogos, em games, né, para atrair mais o público jovem para o Corinthians, investir, né, nesses games, etc., criar um espaço para esses adolescentes no clube, né, usarem, né, além do skate que foi criado, outros espaços. O que você tem a dizer a respeito disso? Como é que você pretende trazer esse público jovem para o clube? Isso está previsto, até Palhares, no nosso plano de governo. Como eu coloquei, a construção da pista de skate trouxe jovens. Existe projeto de que a gente consiga mexer na piscina, que antigamente a piscina de onda, para que a gente tenha também uma atividade de surf para crianças, né? Para que tenha aula de surf, mas são ondas pequenas que não dariam para adultos. A parte de e-sports, que isso é uma tendência mundial, isso é um esporte que explodiu no mundo todo, e os jovens hoje buscam isso, baseado em tecnologia. Então está previsto uma construção de uma arena de e-sports para os jovens no salão panorâmico. Existe já um projeto, juntamente com isso, um espaço para os jovens possam também ter a parte de estudo, né? A parte de fazer as lições, as consultas aí em computadores, uma biblioteca virtual, né? No caso, porque hoje em dia não se usam mais os livros físicos, mas existe sim, e a gente identificou como um grande problema é o jovem, né? Hoje você vê, você não consegue juntar 10 garotos para jogar um futebol, não tem, você acha 1, 2, 3 jovens perdidos, eles entre eles tentam se ajeitar ali e juntar para fazer isso, e nem isso conseguem mais. Então, está previsto sim, é uma preocupação que a gente tem, mas está previsto o e-games e tudo, uma pista de BMX também, de bicicleta, com obstáculos, tal, coisas que os jovens hoje poderiam. Lógico que hoje mudou muito, né? Hoje a tecnologia, o jovem está mais no telefone do que fazendo qualquer tipo de esporte, é uma preocupação também. Então a gente pretende aí ter essa parte de surf, de bicicleta, assim como já tem o skate, e também fazer a parte desse e-sports, que é a grande onda da molecada hoje em dia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, faz parte do seu projeto esse esporte, não é isso? Sim. É isso que eu entendi. Assim como eventos, festas, matinês, coisas que eu levo meus filhos, por exemplo, em outros clubes que fazem isso nas tardes de domingo, por exemplo, e nós não temos nossos jovens aqui. Então, também está previsto nessa parte de eventos. É exatamente nisso que a gente gostaria de fazer uma pergunta para você, ela se encaixa na pergunta. A dificuldade em trazer amigos e parentes no clube é muito grande. Claro, eles não são sócios, né? Mas há uma dificuldade em se pedir autorização, etc. Não é uma coisa muito simples. Somente quando o evento é um pouco maior, né? Às vezes o sócio quer fazer o aniversário do filho no clube, né? Então há todo um trâmite e uma burocracia para fazê-lo. Não é uma coisa muito simples. Não é? A pergunta é a seguinte: pode haver uma flexibilização nesse sentido? Ou seja, existe alguma maneira, não é, de vocês tornarem o acesso do não sócio ao clube para eventos fechados, não é, de tal forma que não prejudique o clube e traga mais ainda, né, a visão interna do clube? Porque muita gente nunca entrou no Corinthians, nem sabe como é o Corinthians. Você sabe isso? Existe sim, Mick, dentro do aplicativo que eu coloquei para você, que é um dos grandes, para mim, uma das coisas mais importantes que a gente pode desenvolver aí para a comunicação, para o dia a dia, para o sócio, né? Para que ele interaja, para que ele crie aí, tenha na palma da mão dele, como o mundo moderno de hoje, tudo que ele possa fazer no clube. Existe também essa parte de convidados, dele cadastrar o convidado dele, tudo via online, que ele põe os dados, porque existe também a preocupação de quem vai estar frequentando o clube, que estão nossas famílias, né?
Então, eu sou a favor, eu acho que temos que facilitar, isso vai trazer novos jovens, novos sócios. O clube é um clube maravilhoso, muito pouca gente tem ideia do que nós temos aí dentro. Todo dia eu recebo agora com campanha também pessoas de empresas ou amigos, gente que não é do clube, que olha e que nem imagina o que nós temos aqui dentro, né? Então, existe sim isso, acho que é importante, isso vai trazer novos sócios, mas, lógico, pensando na segurança, na organização, para que a gente tenha nossas famílias e os nossos sócios, né, os donos de casa tranquilos para que possam frequentar aí tranquilamente. Mas existe, está previsto no aplicativo. E queria aproveitar e deixar só um recado para os sócios que nos assistem, a todos que nos assistem, que tem um site, né, duiliopresidente.com.br, tem minhas propostas, existe o plano de governo, e esses itens todos, esses tópicos que a gente vem colocando, que eu disse que está previsto, estão lá. Uma versão mais enxuta, né, por ser um site, mas está tudo lá já previsto e colocado. Pergunta rápida. Quem vai desenvolver o aplicativo? Já há uma empresa? Existem algumas empresas que a gente vem conversando, mas já definida exatamente não. Tá. E qual seria o prazo para você estabelecer esse aplicativo a partir do momento que você se tornaria, né, um possível presidente do clube? Quanto tempo você acha que demora para você aplicar esse tipo de mudança, que é uma mudança interessante para nós sócios? Quanto tempo você acha que demoraria isso? Eu acho que, primeiro, assim, a gente vem estudando, vem conversando com algumas empresas. Eu acho que tem que ser feita uma concorrência. A gente já vem fazendo alguma coisa de ver o que existe no mercado, né? Tecnologia, existem diversas hoje, mas existem muitas empresas que fazem, e a gente está procurando o que seria mais prático, mais fácil e mais rápido também de ser implantado. Eu imagino que aí a eleição nós estamos falando em 28 de novembro. A ideia é que a gente tenha isso até resolvido aí para o início do mandato, coisa de 2 meses a 3, a gente está já com as primeiras versões sendo utilizadas. Mas lógico que fazendo o caminho certo, uma concorrência, algumas demonstrações, ver o que existe de melhor em cada empresa, para que a gente possa desenvolver o nosso próprio aplicativo. Duílio, eu vou te falar de um espinho que existe no nosso sapato de todos que pertencemos ao Canindé, não é? O espinho do nosso sapato é a famosa sede do Canindé. Eu vou dar o meu depoimento, eu já participei de pelo menos 4 ou 5 reuniões, já não lembro mais, não é? Em que havia sido prometida a sede, não é? Inclusive por candidatos que estavam pleiteando, não é? E agora também, e sinceramente eu não vi nada até agora da sede, né? Eu gostaria de saber de você, Duílio. A sede é um sonho muito antigo do Canindé, é um sonho muito antigo nosso do Canindé. Eu gostaria de saber qual é a expectativa que nós podemos ter para ter esta sede, não é? Caso você seja eleito. Qual é a expectativa de tempo? Porque, sinceramente, eu já estou esperando isso há pelo menos 10 anos. Né? Eu já estou meio cansado. Então, eu quero um prazo curto e grosso. É possível você me falar isso? É bem possível, Miki. Bom, vamos lá. O presidente André Sanches prometeu essa sede no início do mandato dele. Nós tivemos aí, como você colocou, isso já vinha sido prometido há alguns anos, mas eu por estar nessa gestão, acompanhando, estava no plano de governo dele. Com a pandemia, isso não começou na época certa, mas eu já coloquei, eu falo isso diariamente aí pelo clube, o Andrés também, e muito pouca gente acredita, aliás, todos duvidam. Já foi encomendado, uma parte já foi paga, os projetos estão prontos, uma autorização que estava faltando está sendo feito em material pré-fabricado, e o presidente, numa conversa hoje comigo, me garantiu mais uma vez que, se não tiver pronto até o fim do mandato dele, vai estar 98% pronto. Mas que começa a subir agora, ainda esse mês, e até ele sair, vai estar de pé e praticamente pronto. Então, isso você pode... Deixa eu ver se não, infelizmente, não vai ficar para a minha gestão, vai ser entregue antes. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que eu tenho a grande esperança, a partir de agora, de que essa sede seja pronta até o final deste ano. É isso que você está me dizendo?
É exatamente isso. Foi o que foi me passado hoje novamente pelo presidente. Acompanhei algumas reuniões aí de projeto. Vocês devem ter visto, né? Acho que vocês viram, vocês aprovaram nas reuniões o projeto que foi feito. Nós vimos o projeto, nós participamos do projeto nessa última reunião. Então, foi já encaminhado e, segundo me informou hoje o presidente, eu não tenho motivo nenhum para não acreditar e acredito 100% e tenho certeza que vai ser cumprido até o fim do mandato dele e vai estar praticamente pronto. Isso estamos falando de 2 meses. Tá. Então, eu espero que isso torne realidade. O Wagner vai entender. Eu espero que essa sede seja mais do que uma torneirinha. Ele vai entender, porque ele sabe que você... Né? Mickey, acho que você viu o projeto, aprovou, é o mesmo projeto. Tá só, o Wagner vai falar que ele acompanhou bastante. Só ia complementar rapidamente, Mickey, que o projeto é aquele que todos vocês do Canindé chancelaram e aprovaram. Nada diferente daquilo. Pode ficar tranquilo. Tá? Ótimo. Muito obrigado. Vamos para outra pergunta, Duílio. Agora um pouquinho mais rápido, eu pediria, né? Porque senão nós vamos extrapolar o tempo. Você considera importante que se faça uma avaliação financeira de arrecadação, custos e despesas de cada atividade social oferecida, setorizando o clube com a finalidade de identificar eventuais investimentos e gastos desproporcionais entre os departamentos? Eu não sei se eu entendi muito bem, mas vamos lá. Vamos lá. A pergunta que se faz é se você considera importante fazer avaliação financeira de arrecadação. Né? Então, o que se gasta em cada departamento, não é? Para cada atividade social, entendendo-se que deve-se divulgar o que se gasta em cada departamento e quanto se gasta, não é? É isso que eles estão perguntando. Com a finalidade de perceber eventuais despesas e gastos proporcionais. Isso já é assim, Mickey. Isso já é nas contas, você tem por departamento, cada um, quando você tem a apresentação e a aprovação de conta, ela é dividida por departamentos, por setores. Isso é de conhecimento dos conselheiros, quando eles recebem o balanço, isso é claro. Agora, o que eu coloquei, nós vamos, o que está muito no meu projeto, que eu abri falando, é uma administração, uma gestão muito bem feita, com consultoria das maiores empresas do mundo, coisa que não vai ser fácil de implantar pela cultura que a gente tem há muito tempo, mas isso é um compromisso, a gente tem uma gestão, como todos querem, não profissional, porque ela já é profissional. Você pode discutir se o profissional que está no cargo ele é bom ou ele não é bom, mas o Corinthians já tem profissionais em todas as suas áreas. Mas é fazer agora uma administração das melhores práticas aí de gestão empresariais do mundo. Isso nós vamos implantar e, com isso, toda essa parte também de transparência ou de gastos, isso vai ser sempre mais claro. Está no meu plano também, com a divulgação mensal dos balancetes. Isso eu também não vou abrir mão. E como eu coloquei, eu acho que agora todos podem trabalhar a favor uma gestão participativa e que todos que querem ajudar o clube vão ter porta aberta e informações à vontade, mas deixando claro que hoje qualquer tipo de contrato está sempre aberto para conselheiros a qualquer momento, é só procurar o clube ou a diretoria que não vai ter problema nenhum em ver nenhum tipo de contrato. Então, Duílio, a respeito de transparência, eu vou te dar um depoimento pessoal da minha turma. Nós organizamos durante algum tempo festas, né, no clube, não é, para a turma, para arrecadar dinheiro para que a gente pudesse ajudar instituições sociais, não é? Claro, pedimos autorização para o clube, etc., para que a gente pudesse arrecadar dinheiro para comprar fartamento para o time do Garra, etc., não é? E num desses eventos, não é? Foi cobrada uma taxa pelo número de pessoas excedente ao que o clube poderia deixar entrar, né? Havia um limite, se não me falha a memória, de 50 pessoas que nós poderíamos convidar de fora. Houve um excedente e por esse excedente foi pago, na época, R$30 por excedente, não é? O que deu um total de, olha, eu estou falando entre R$1.500 e R$2.500, em que eu paguei, né, para a diretoria social. E eu tenho como recibo, né,
um recibo que não é oficial do Corinthians. Quer dizer, eu recebi um recibo, a pessoa assinou, olha, isso aqui, tal, e eu realmente não sei se esse dinheiro entrou no caixa do clube ou não, se a pessoa não percebeu. Sabe, a gente tem que entender os dois lados da moeda. Essa falta de transparência, ela não pode ser mudada, ou seja, porque você dá o dinheiro e recebe um recibo que não é um recibo oficial do clube. Eu tenho esse recibo até hoje guardado comigo, não é? E apresentei para a minha turma, olha, esse foi o recibo que me deram. Gostaria de saber se há, não é, um controle desse tipo de coisa, porque fica meio estranho, você entende? Quer dizer, uma coisa que parece que não é oficial. Fica difícil de falar num aspecto, vamos dizer... Eu vou, inclusive, te mandar um... Isolado. Não, lógico, e eu faço questão até de checar isso, mas fica difícil de falar de um fato isolado. Mas eu gostaria de saber se há um jeito da gente saber se realmente o dinheiro foi para o Caixa do Corinthians, se realmente esse tipo de coisa, ou se foi gasto com outra coisa do Departamento Social, se há recibos, porque isso é importante, não é verdade? Muito importante. Muito importante. A gente precisa, sabendo só agora, mas checar agora com sistemas, como eu te coloquei, com as práticas mais modernas de governança, tudo isso que o mundo pede hoje, e o Corinthians não é diferente. Com toda a estrutura, então, que o Corinthians tem hoje, você tem que ter uma administração dessa. Então, evitaria isso tudo. Agora, é lógico que dá para checar, sim, se o dinheiro entrou no clube, existe essa entrada. Isso tudo é computado. Claro, não há dúvida. Mas, com certeza, isso tudo pode ser melhorado. Eu coloquei aqui, não é crítica à atual gestão, da qual faço parte, mas essa parte administrativa, entendo que esse mandato é para se melhorar muito isso, né? Como se existe já toda a estrutura, tudo foi entregue, temos estádio, temos CTs, temos um clube bem cuidado, bonito, lógico que tem sempre o que melhorar. E agora é a gestão, é a parte administrativa. Então, com certeza, esse tipo de coisa vai ser solucionado quando for implantado esse tipo de gestão bem profissional e dentro das regras mais, vamos dizer, utilizadas no mundo corporativo, transparência, tudo isso. Olha, Duílio, nos interessa muito, a maioria das pessoas me pergunta isso, me interessa muito saber o seguinte: por que é tão difícil, né, nós conseguirmos jogar na fazendinha, as turmas jogarem na fazendinha? Por que não se libera pelo menos uma vez por mês para cada turma jogar na fazendinha? Uma das respostas que eu ouvi foi que agora é provável que aconteça isso porque haverá uma migração das turmas de base para as novas dependências que estão sendo construídas. Eu quero saber de você, por que não se pode usar a fazendinha? Olha, eu vou te falar, assim, eu acho que a resposta que te deram realmente ela tem total sentido. É um gramado natural, a gente acompanha aí a quantidade de categorias que treinavam e hoje já estão no CT, muitas delas, né? Outras nem voltaram por conta da pandemia. O número de jogos também, que a gente tem um sub-20, tem um feminino, tem as outras categorias mandando jogos. Então, com certeza, isso, infelizmente, o número de turmas também que existem, né? Se você colocar uma vez por mês, a gente estaria aí tendo 10, 15 dias de jogos, fora os treinamentos e os jogos. Então, fica complicado para manutenção do gramado, para a qualidade, e mesmo assim ele já não é um gramado tão bom por conta já desse número grande de jogos. Então, entendo que, como te passaram, e vejo total sentido, a gente tirando as categorias de base, feminino, todas do treinamento diário da fazendinha, a gente passaria a ter, lógico, um espaço maior para que o sócio possa utilizar. Mas, com certeza, é por esse motivo, pela preservação aí do gramado, de qualidade de jogo, e é impossível a gente ter essa quantidade e manter um gramado ainda que tenha qualidade para jogar um campeonato. Entende. Outra pergunta, que é uma pergunta minha direta. Você sabe que lá onde nós jogamos, nos campos 1 e 2, não é? Nós achamos a segurança muito pequena. Nós mesmo, na nossa turma, já tivemos caso de uma pessoa ter pulado o muro, nós não sabíamos, claro, né? E ela acabou roubando coisas que estavam no banco e nós não vimos, realmente estavam jogando bola, não percebemos, inclusive o Oscar teve seu celular roubado. Nós achamos aquela região ali do clube pouco vigiada.
há alguma solução na sua mente para esse tipo de coisa? E mais ainda, há muito tempo nós temos pedido uma outra entrada no clube via aquela região da peteca, que seria muito útil, né, para as pessoas que estacionam fora do clube, né, em dias que tá muito lotado. Então, uma entrada por ali. Eu mesmo pedi isso de certa vez para um candidato. Queria saber da sua opinião. É possível melhorar a vigilância naquela região? E é possível construir uma entrada que não é social, claro, mas uma entrada naquela parte do lado da peteca? Amigo, eu acho que possível sim, né? Tudo é possível. Acho que segurança, sem dúvida nenhuma, isso está chegando em mim hoje. Não tinha essa informação, mas lógico que tem que ser melhorada a segurança para que isso não ocorra, tanto com câmeras como com pessoas de segurança. Quanto à entrada, a gente tem que analisar sempre o custo, né? Vem que uma nova entrada demanda novas pessoas para fazer o controle, novas catracas, isso tudo tem um custo para o clube. É impossível? Não, pode ser estudado, mas tem que se pensar nisso também, né? O controle de acesso, isso você também aumenta o número de segurança, o número de porteiros, isso é mais custo, na minha opinião. Não tem problema, mas precisa se estudar o quanto vale a pena você ter mais uma entrada para você ter todo esse controle também, inclusive pensando na segurança. Tá. Qual é o motivo da cobrança de estacionamento para motos no Parque São Jorge? Eu acho que eu tenho um motivo, mas não poderia voltar a ser gratuito? Eu mesmo piloto moto. Cara, poderia, é o que eu estou te falando. Muitas coisas a gente vai, como eu falei, de uma administração aberta, eu tenho feito isso durante a campanha, escutado muito algumas críticas ou algumas sugestões, alguns pedidos, e tudo tem que ser estudado. Mas eu acho que sim, acho que tudo é de se estudar. Um problema que é muito grave que o clube tem hoje é a questão do estacionamento. A gente acabou não falando aqui, eu acho que esse é o maior problema que o clube tem. No dia, vamos dizer, nos fins de semana, né? Você não consegue estacionar o carro quando tem algum tipo de competição, quando tem algum jogo, um futsal, um basquete ou a natação, que sempre tem muita gente, muito público externo. E mesmo quando está um dia bonito, né? No verão, a gente já tem essa dificuldade. Então, a gente já vem estudando isso, algumas formas, né, de resolver esse problema do estacionamento. Já venho conversando também, já dessa gestão, o André já vinha conversando e a gente já mantém esse contato. O maior problema é CT, novas obras, onde faria um estacionamento, ou um prédio de estacionamento, mas é um problema que a gente sabe que não é fácil de resolver, mas tem que ser uma das prioridades aí nesses 3 anos para que o sócio tenha mais comodidade quando ele vier até o clube se divertir. Entendi. Outra pergunta que estão fazendo aqui, existe algum projeto para tornar a arena multiuso? Sim. A arena, hoje, como eu te falei, tem outros negócios, né, sendo desenvolvidos, sendo montados, sendo negociados na arena. E em relação ao multiuso, eu entendo como se fosse uma arena que recebesse shows, né? O nosso próprio contrato da Neoquímica já prevê no name rights que o Corinthians tenha que fazer aí 4 shows, aproximadamente de 2 a 4 shows por ano, desde que não afete o calendário do futebol, que a gente não tenha que sair da nossa casa para jogar uma final de campeonato, por exemplo, como acontece aí em outros clubes. Então, existe, a gente conseguiu superar isso dentro da gestão, que o Andrés tem, para a gente ter um gramado daquele maravilhoso, elogiado no mundo todo, você tem que abrir mão de alguma coisa, e no caso, o show impossibilitaria você manter aquele tipo de gramado, mas hoje a gente tem que pensar também em outras receitas, novas receitas, como eu coloquei, e os shows trazem isso. Então, existe sim a ideia de, além de todas essas atividades que estão sendo feitas, preparadas para ter na arena 100 dias de jogos, né, em qualquer dia, existe também esses shows e já está previsto em contrato com a Neoquímica que o clube tem que fazer alguns shows no estádio. Eu tenho uma pergunta que é até interessante. O que você acha do atual sistema administrativo, formado por sócios sem qualificação técnica e profissional? Muita gente anda me perguntando isso, que talvez uma profissionalização dos vários setores do clube traria mais transparência para o clube e mais comodidade aos sócios. O que você acha disso?
é possível profissionalizar os vários departamentos do clube ou não? Sim, sim, como eu coloquei, eu entendo que o clube já é profissional. Você pode ter um departamento ou outro que você não conte ainda como profissional, mas sem dúvida nenhuma, tem que ser assim, né? Mas como eu coloquei, no financeiro você tem o diretor estatutário, que é uma indicação, mas você tem também o Roberto Gavioli, no caso, que ocupa o cargo. Você tinha no marketing, você tem o Caio Campos. No futebol profissional, passou o Edu, passou o Alessandro, hoje é o Wilson. Então, no esporte terrestre, você tem o Rouba. Então, quer dizer, existe já os profissionais em vários departamentos. E os que não tiverem, se necessário, lógico que a gente não pode onerar o clube também, onde não seja necessário, mas com certeza sim. Tudo que puder ter profissional, tem que ter. Eu vou te dar um exemplo, tá, da turma do Canindé. Eu não sou um expert no assunto, mas eu percebo isso. Nós, assessores todos das turmas, não é? Nós fazemos por um bom grado, não é, o nosso trabalho. Nós escutamos os associados, nós vamos a reuniões. Né? Claro, nós temos uma vantagem que o clube nos oferece o ingresso para os jogos do Corinthians, etc. Mas sentimos falta, sim, né, de um profissional que esteja lá só para as turmas do Canindé, que esteja acima, aliás, fora do contexto político. Né? Inclusive, há um comentário aqui, eu achei um comentário um pouco pesado, mas eu vou fazê-lo, né, que acabou virando uma pergunta. Todo início de mandato é montada uma equipe de diretoria e assessores, onde se fala que somos todos um só Corinthians. Mas quando chega perto das eleições, essa história muda, e muito. Fica escancarado. E todo mundo vê a situação durante o período pré-eleição, usando a máquina a seu favor. Bem, isso são palavras da pessoa. Nesse time, quem não for situação é descartado. Onde está o respeito com quem sempre lutou? O Corinthians é do povo ou é da situação? Eu acho que eu acho que uma pergunta com uma certa deselegância, mas tudo bem, foi feito, a gente tem que fazer. Então, a pergunta que eu faço em cima disso há condições de, nesses vários departamentos que parecem pequenos e não são, ter pessoas que estejam fora da política, que sejam pessoas que sejam do clube? Eu sei que o custo para o clube é grande, mas, né, o lucro para o sócio também é grande, não é? Perfeito. Não, como eu coloquei, eu abri falando isso, que o problema do clube é esse. Eu respeito a pessoa que fez o comentário, a pergunta, é uma opinião, eu acho que válida, e abri falando isso. Eu acho que não são cargos políticos, na minha opinião, são cargos de indicação. O presidente tem que escolher o diretor que ele confie, que ele queira estar com ele. Mas eu abri falando exatamente isso, que o compromisso que eu faço, único de campanha, é que o clube, se ganhar a eleição, vai estar aberto para o corintiano, o sócio que quiser ajudar o Corinthians, independente de onde ele veio. Se ele era a situação, se ele era a oposição, não muda. Ele é um corintiano, ele é um sócio do clube. E se ele quiser o bem do Corinthians, ele vai ter espaço. Então, na nossa gestão, não vai precisar ter fogo amigo, não vai precisar criticar. Só vai criticar quem não quer o bem do Corinthians. Quem quiser o bem do Corinthians, vai poder ajudar, vai poder trazer as ideias, vai poder participar. É assim que nós vamos ficar cada vez maior. Sem isso, a gente não vai crescer. E com as chapinhas, isso vai piorar. Duílio, eu vou te falar, vou dar uma declaração pessoal. Certa vez eu mandei uma mensagem para a ouvidoria do Corinthians. E posso te falar uma coisa? Nunca recebi uma resposta. Isso vai mudar na sua gestão? Você pretende, dentro desse aplicativo que você disse, ter um processo de ouvidoria em que os sócios, aí sim, os sócios podem entrar em contato com o clube e o clube, de fato, tendo um profissional, responder corretamente? Sem dúvida nenhuma, isso tem que acontecer. Agora, precisa ver a forma que foi o seu caso. Eu não tenho conhecimento, estou tendo agora, mas a ouvidoria serve para isso, ela tem que funcionar. Então, e dar uma resposta, claro. Pois não. E dar uma resposta, claro, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Mas independente aí, é o que eu te falei, existem coisas que foram bem feitas e tem coisas que nós precisamos melhorar. Isso eu acho que são fatos
isolados, né? Como você colocou aí um outro caso em outras perguntas que eu defini dessa forma, mas lógico que eles, chegando ao conhecimento da diretoria, eles têm que ser resolvidos, eles têm que ser dada a devida atenção em todos os aspectos. O que nós vamos fazer é trabalhar 24 horas por dia para melhorar tudo no Corinthians. Lógico que não se faz tudo em 3 anos também, mas tudo que for possível melhorar, a gente vai fazer, e sempre deixando claro, o Corinthians precisa dos corintianos unidos, dos sócios unidos, dos conselheiros unidos, pós-eleição. Esse último ano, em 2018, o Andrés ganhou a eleição em fevereiro, no mês seguinte já existia campanha. Então, isso não é bom para o clube. Eu acho que acabou a eleição, independente de quem ganhar. Se for outro candidato, eu estou à disposição no que eu puder ajudar o Corinthians, me coloco 100% à disposição, se for de vontade de quem for eleito. Eu acho que só assim a gente vai conseguir ter uma convivência saudável e um Corinthians maior. Olha, Duílio, nós acabamos aqui as perguntas, né? Há aqui uma pergunta de algumas pessoas, né, esporádicas. Por exemplo, se você rapidamente quiser responder, que nós estamos quase no nosso limite de tempo. Por exemplo, uma pergunta aqui que diz que qual é o custo mensal da manutenção do clube, não da arena, não é? Você tem uma noção qual é o custo mensal da manutenção? Miki, eu tenho muito número na cabeça. Eu não quero começar a chutar números assim, porque é muita informação de números de contas de futebol, de folha de pagamento, de clube. Não quero jogar no ar aí e cometer algum tipo de erro em números de valores. Acho que não é o caso. Mas mais uma pergunta que eu vou fazer para você. Veja, o ano que vem nós teremos um ano de possível crise, de possível retração da economia, não é? Dada a pandemia, não é? Nós temos uma possível retração da economia. Não é? Há alguma campanha que você pretenda fazer para trazer investimentos para para o clube, ou campanhas para trazer mais sócios para o clube? Há alguma diretriz nesse sentido? Porque você sabe que o ano que vem vai ser um ano difícil, não é? E vocês estão assumindo uma dívida grande, pelo que eu vi, ainda que seja 600 milhões, não é? É uma dívida enorme. Uma época de crise, há alguma diretriz para vocês trazerem mais investimentos para o clube? Não estou falando para o time, ok? Para o clube, para o sócio, para alguma proposta já em andamento? Existem muitas campanhas que a gente vem pensando, como eu te falei, e trabalhar muito o marketing pontual dentro dos departamentos e do clube em geral. Isso não foi muito feito nas últimas gestões. Foi feito sempre um marketing, vamos dizer, pensando no macro, né, na marca Corinthians institucional no futebol. E como eu coloquei para você no início, eu, quando estava no Cultural, sofria isso. Era o Luiz Paulo Rosenberg, o diretor de marketing na época, eu querendo fazer o centenário. Luiz, preciso arrumar 100 mil reais para fazer um evento dentro do clube. Puta, Duílio, não dá para fazer isso agora. Os caras do marketing estão trabalhando um patrocínio de 30 milhões. Então, não dá para eu tirar a gente daí. Então, o que existe, sim, é um trabalho que vai ser feito desde o primeiro dia, focado especificamente no clube e em cada modalidade e departamento. Com isso, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir trazer novas receitas, além de adaptar o clube para o modelo digital hoje, para o novo mundo, né? Que está acontecendo. Me desculpa, quem é o teu diretor nessa área de merchandise? Quem é a pessoa que vocês estão preparando para entrar nessa parte, não é, de merchandise, de trazer investimentos para o clube social? Só para ter uma ideia. Eu não, em termos de diretorias, eu não tenho nenhum nome. Precisamos primeiro ganhar a eleição, né, para a gente pensar em quem vai compor a nossa diretoria. Eu tenho muito claro, como corintiano, que gritar gol antes da hora não dá certo. Então, a gente tem que esperar o momento certo. Agora, quanto a profissionais de marketing, sim, existe. Eu não quero revelar o nome ainda, não posso, por questões aí profissionais da pessoa, de contratos, do trabalho que a pessoa tem hoje.
mas pode ter certeza que é um dos maiores profissionais aí do Brasil e do mundo. Tá bom. Bom, nós já chegamos no limite, né? Eu já vou te falar de novo que nós pretendemos, as turmas pretendem, né? Eu falo em nome de todos, apesar da gente ter preparado todo esse processo, nós pretendemos fazer um debate, não é? Bem organizado, claro, não como um debate norte-americano entre os presidentes, mas um belo debate que leva o nível, né, do Corinthians, e que nós lhe convidaremos, né? Provavelmente no dia 17 de novembro, espero que você possa, né, estar presente. Você já disse que tem que conversar, lógico, quer com todas a tua equipe. Então, é isso. Gostaria que você se despedisse das pessoas. Lembrando que eu vou distribuir essa gravação para todas as pessoas, todas as turmas, para ouvirem o que você disse. Muita gente não pôde participar, mas vai escutar, você pode ter certeza. Fica contigo a palavra, mais uns 5 minutos para você se despedir de todo mundo. Bom, muito obrigado. Primeiro, agradecer a vocês pela recepção, pelas perguntas. É sempre gostoso a gente falar de Corinthians, é sempre gostoso a gente falar de futuro, e ainda mais num clube desse tamanho, que nós todos amamos e que vivemos aí a vida toda, né? Nós nascemos corintianos e vivemos aprendendo a amá-lo. Então, é um prazer muito grande. Deixar aqui um abraço a todos os sócios, a todos os torcedores, a vocês todos que participaram, a todos que nos assistem. Foi um prazer muito grande e espero, dia 28 de novembro, contar aí com o voto dos sócios que estão nos assistindo, para que a gente possa colocar essas propostas todas em prática e que a gente faça um Corinthians cada vez maior, mais unido, mais gostoso para conviver dentro do clube social, e que seja uma eleição de paz, bonita, democrática, como tem que ser, para que a gente possa, no dia 29 de novembro, estar unido, pensando no clube, todos juntos. Um abraço a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos presentes. Muito obrigado, Ilho. Foi um prazer. Até logo, Vagnão. Foi um prazer vê-lo também. Viu? Obrigado. Todos, boa noite. E espero que todos estejam presentes numa próxima live que nós pretendemos fazer um debate, né, entre os candidatos. Eu acho que é bem saudável para o clube. Até logo, boa noite. Tchau, tchau.